como vocês dois, tá cada um num extremo, né? Então a missionária fala assim, o chamado, quando a pessoa não tem nenhum conhecimento, não funciona, tal, não sei o que lá. Tudo bem, é verdade. Aí o Fabiano fala, eu concordo. Aí ele fala assim, a pessoa estudar muito também, mas não tem zero de espiritualidade, tal. Aí ela vai dizer, também concordo, mas... Não concordo. Você não concorda? Não, porque, tipo assim, quem fala isso é adepto da letra mata, né? A letra mata é ignorância com relação... Não, mas não é isso que ele tá falando. Não. Ele tá dizendo assim, que a pessoa que se perde, ele concordou com você, a pessoa que se perde, tem gente que se perde nos estudos. Aliás, as heresias mais profundas, mais capciosas, são dos doutores, não são dos leigos, entende? Então... Mas eu queria saber assim, é claro que em cada extremo vocês estão certos, né? Ela tá certa quando ela fala assim. Inclusive. Tem que estudar, é verdade. Ele também tá certo, dizendo assim, não adianta só estudar, tem que ter também a vida espiritual. Mas qual que é o meio do caminho? Tipo assim, é uma obrigatoriedade ter um curso teológico, na sua opinião, missionária? Então, quando ele fala de relação, a relação é algo bem pessoal. Eu não posso trazer minha teologia para a experiência, porque aí eu já anulo aqui o sentido das escrituras. Quando Jesus exortou os fariseus ali, os saduceus, dizendo que eles erravam porque não conheciam as escrituras, e quem não conhece as escrituras não conhece o poder de Deus, Jesus poderia dizer assim, eu não estudei, estou aqui onde estou, mas o próprio Jesus estudou. Então, assim, é muito mais fácil hoje também ser herege sem estudar. É como eu trouxe aqui esses argumentos dessas igrejas. Por exemplo, a CCB, ela tem o pecado do adultério como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que mas é algo que não tem perdão. Mas a irmã não está confundindo o tema. Porque estudar é uma coisa que é bem clara para um pastor. A irmã talvez está confundindo o tema. Formação teológica e estudar. Eu estou trazendo base para o argumento que eu tenho para defender, que é esse. Né? O próprio Jesus estudou, e se ele estudou, e Paulo também estudou, porque Paulo disse que o que eu recebi, não recebi de homem, mas ele tinha sido educado aos pés de Gamaliel. Moisés, ele havia sido doutrinado em toda a ciência do Egito. Então a gente precisa considerar que a quem mais é dada, mais será cobrado. E quanto mais preparado eu estiver, mais altos voos nós vamos alçar. Paulo despertou a partir da relação com Jesus ou foi a partir dos pés de Gamaliel? Ambos, mas através do conhecimento do relacionamento com Jesus. Se não houvesse a relação com Jesus, funcionava? Ele já estava usando. Os estudos funcionavam para ele? Se ele não houvesse a relação Eu não estou tirando que você tem que orar. Não, você tem que se preparar e tem que ter sua vida de oração e comunhão. A senhora está falando que não pode trazer para a experiência. Só que a vida de Paulo com Cristo foi uma experiência. E foi a partir dali que funcionou o ministério dele. Mas não foi só isso. O Paulo era conhecedor das Escrituras. Ele era conhecedor da palavra. Mas não funcionou. Funcionou? Funcionou. Antes da relação com Cristo, funcionou o conhecimento da... Não, eu não estou falando de antes. Eu estou falando do momento que ele veio para Cristo. Eu não estou falando de pastor que não tem compromisso com Cristo. Ele tinha conhecimento antes de vir para Cristo. Mas ele tinha conhecimento, mas ele não tinha tido uma aproximação de Cristo, um conhecimento íntimo e pessoal com Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui é que não adianta nada você ter estudo, nisso eu concordo com você, não adianta nada ter estudo se não tem comunhão, não tem espiritualidade. E sim, aqui passam vários hereges também. Mas eu digo uma coisa. Quando eu falo espiritualidade, eu não falo de coisa, eu falo de uma relação real com Jesus. Eu não falo de profecia, eis que te digo, ou coisa desse tipo. Olha, Lucas 4,16 diz, Jesus chegando em Nazaré fez o quê? Entrou num dia de sábado e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Mas agora eu queria saber, né, se você puder me responder, com a facilitação e acessibilidade da teologia hoje. Por exemplo, o pastor César tem um curso EAD e tem tantos outros cursos bons EAD. Com essa facilitação todinha, qual é a motivação? Por que a gente não vai questionar um pastor que se recusa a estudar? Que vai abrir a Bíblia e vai fazer o que um camarada fez aí nas redes sociais. O cara abre em Oséias, vai lá, pega uma mulher e adultera. Ele nem lê, não sabe. Eu prego em igreja que o pastor não sabe nem fazer uma oração. Eles pedem, 90% das igrejas que eu vou, pedem dízimo e oferta com base em Malaquias 3:10. Isso só mostra o despreparo. Mas isso de que adianta eu passar 3 horas de oração se eu não me preparo? Mas a irmã está fazendo exatamente o que a irmã disse que não deve ser feito. Usar da experiência para criar uma doutrina. A senhora está usando um fato de pastores que são fracos nas escrituras para ditar a regra. Mas foi você que falou isso no começo. Você disse que tem muitos pastores que conhecem a Bíblia profundamente e que acabam não tendo nenhum Mas eu sou a favor da experiência junto com as escrituras. Sim, eu sou a favor. Mas é uma balança, aqui ó, é igual. Vamos dividir o tempo. Fabiano, fala. Então, eu sou totalmente a favor da pessoa estudar. Eu acho que o pastor, ele tem que realmente entrar numa escola teológica, ele tem que buscar tudo que ele pode para conhecer mais, para ter conteúdo, porque a partir do conteúdo ele vai ter mais amplitude no ensino. Isso daí não é discutido. Isso é um fato. O que a gente está discutindo é se o medidor, o aferidor de medida para um pastor poder exercer o ministério, se ele tem que ter a formação teológica para isso ou não. E aí, no meu ponto de vista, eu não vejo isso como um aferidor de medida para dizer que o cara só pode ser pastor se ele passar por uma escola acadêmica de teologia.